Mas para vocês minha mensagem do chat, veio, eu coloquei lá. Alguém pode escrever aí, por favor? Estranho. Ó, tá dizendo que respondeu. Coisa. Tá, mas vamos lá então. Agora vai. Veja se aparece para vocês o slide aí. Aparece? Apareceu. Então, não consigo ver o chat. Que coisa. Tá, vamos lá. Na última aula a gente, né, começou a falar sobre CrossFit, falou o que era o esporte, né? Que era a modalidade, né, esportiva de treinamento funcional intenso, né? Em que vai ter basicamente treino cardiorrespiratório, a parte de movimentos ginásticos e o LPO, que é o levantamento de peso olímpico. Isso a gente já viu, né? Falei do WOD, toda essa parte, né, dos artigos, eu já citei algumas coisas, por isso que eu vou seguir. A gente já falou da epidemiologia das lesões, que é mais frequente, né, nos ombros, na coluna e no joelho. Os fatores de risco, né, em relação ao treino. Geralmente homem, né, acaba treinando mais, então tem mais, né, um fator de risco maior por conta da prática, né, em si, a carga. Essas questões, né, é mais comum também lesões musculares, são mais comuns, dores nas articulações, tendinopatias na sequência, contusões. A gente viu também alguns movimentos que é importante entender, né, na análise do movimento, lembra disso? Sim. E os termos são todos em inglês, geralmente, né, dos movimentos, por conta de ser desenvolvido nos Estados Unidos. O CrossFit é uma marca registrada, né, só lembrando. E aí ficou faltando, né, eu acho que eu cheguei a passar os vídeos para vocês também, esses aqui, né? Vocês não conseguem ouvir o áudio, né? Esse do vídeo só vê a imagem. É isso? Quando passa para vocês aparece só o áudio, o vídeo, né? Isso. Mas geralmente, se você bota no YouTube, aí tem uma musiquinha bem legal e tal. Aí mostra a liberação miofascial e tudo, a parte da preparação completa para o evento. Aí, por geralmente, esses atletas de alto nível, se alguém, vou botar a foto dele aqui, forte, que levanta uma carga muito grande, aí tem esse mito do CrossFit que lesiona, etc. Mas que lesiona também, sim, se a pessoa não toma o devido cuidado. Nossa. Lembrando que o CrossFit trabalha as 10 valências físicas do corpo, né, desde força, potência, velocidade, resistência, etc, etc. E aí, caso meu atleta machuque, eu vou entrar, né, com a parte de tratamento. E aí eu vou ter algumas possibilidades aí. Desde o recovery,
né, que é um termo hoje em dia bem falado em relação à intervenção, e que aí eu posso utilizar tudo que eu tenho ao meu dispor, né? O recovery seria essa recuperação do atleta de maneira mais rápida, e aí se associa muito o recovery a essas botas, bota hidropneumática, que aí é bastante utilizado. A gente falou, né, numa aula sobre recovery específica, então não vou me deter a explicar de novo o que é recovery. Existe também a parte da piscina, né, cria imersão, que os atletas podem fazer entre os intervalos, assim, a cada final de competição, ou intervalo entre as provas, ou fim de treino, se o local dispõe, né, se o box dispõe de piscina ou de algum local assim, o atleta pode fazer uso disso. Alguns atletas podem não usar a piscina, usam a banheira em si, ou um baldão mesmo, entra dentro do baldão cheio de água e gelo para fazer essa parte da cria imersão. Bota de compressão, né, é utilizado principalmente nos eventos. Tem a parte da eletroestimulação também que pode ser feita. Mas alguém pode pensar assim, professor, mas aí, que talvez não seja o caso de vocês, né, trabalhar com esportiva, mas eu caí para trabalhar com esportes, e aí não tenho piscina, não tenho bota de compressão, não tenho eletroestimulação, é tudo caro, o que é que eu posso fazer? Posso utilizar, por exemplo, a parte da liberação miofascial, né, que aí você vai precisar das suas mãos, ou no máximo algum instrumental, algum instrumento que você pode utilizar. E tem boa evidência científica na parte da massoterapia, do relaxamento dentro do recovery, com instrumento sem instrumento. Alguns também associam o uso da ventosa terapia, também se utiliza bastante, né? Depois que teve a utilização do Michael Phelps, né, nos Jogos Olímpicos, disseminou, né, e também faz parte a utilização da ventosa. Levando em consideração que se o atleta gosta da utilização desses recursos, você também pode vir a utilizar ou precisa utilizar no procedimento. Alguns atletas também fazem uso de rolinhos para fazer uma autoliberação. Autoliberação pode ser com rolinho, com bolinha, em que ele vai utilizar alguma região do corpo para fazer essa liberação, geralmente regiões que são bastante utilizadas nos movimentos, como por exemplo quadríceps, banda lateral da coxa, né, trato tibial, posterior, né, piriforme, glúteos, panturrilha, costas. E pode utilizar a bolinha também, certo? Para fazer essa liberação. As costas, tudo bem até agora isso aqui. Existe a utilização da ventosa, e aí, falando de ventosa, eu tenho duas grandes visões aí que o pessoal se utiliza. Uma voltada para a parte dos pontos de acupuntura, que é a parte mais antiga, né? Tem todo o respaldo, né, da acupuntura. E também a utilização pensando nas cadeias musculares e pensando na liberação miofascial, muitas vezes utilizado, né, com os deslizamentos da ventosa, também, né, é utilizado dessa forma na prática esportiva, das duas maneiras. A depender da expertise do profissional. Pode perguntar. O senhor é adepto ao uso da ventosa? Eu utilizo, inclusive, né, chego até dou curso também de ventosa. Eu acho que, assim, dentro da prática, vale a pena usar. Só que a gente precisa pesar, Lilian, o seguinte: será que naquele momento é necessária a ventosa para o meu paciente? Essa é uma pergunta que tem que vir na sua cabeça. Porque, assim, eu posso usar a ventosa e eu devo usar a ventosa como um complemento. Não sei se você me entende. E não como tratamento principal. O grande problema das pessoas é que as pessoas querem fazer cursos aí fora e usar isso como terapia para tratar tudo. Dá para entender? Sim. Então, assim, a ventosa vai ter o seu momento, com certeza, quando for específico. E não para qualquer caso. É porque eu já ouvi julgarem o uso da ventosa para relaxamento muscular, que Entender. dizem que é até uma ofensa à É medicina porque é chinesa. exatamente como eu estou te falando. Eu tenho essa visão da medicina chinesa veio totalmente diferente. Então vai meter o pau em termos de porque milenarmente falando, vamos botar assim, sempre foi estudado da forma dos chineses, né, da forma oriental e tudo mais. E aí vem uma galera que, como qualquer outro método, tenta modificar algumas coisas, fazer. Então, assim, mas, por exemplo, se você vai para ciência, pesquisa científica, a galera já diz assim, nem presta usar ventosa. Então, na verdade, cria-se uma confusão grande na tua cabeça, tipo assim, e agora? Uso ventosa ou não uso? Porque um diz de um jeito, outro diz outro, e a ciência ainda fala assim, não tem evidência nenhuma que melhora.
Aí vai a prática clínica mesmo. Exatamente, Lilian, exatamente. Aí o que é que eu te diria, na verdade? Bom senso. O que seria bom senso? Eu percebo que, por exemplo, eu faço a terapia manual com o meu paciente, faço o exercício e posso complementar com a ventosa porque ele se sente confortável. Eu posso usar? Use. Porque o paciente diz que gosta e ele se sente bem pós a ventosa. Assim, nossa, a ventosa que você fez foi ótima. Maravilha, pegue isso no seu favor. Agora, por exemplo, fiz a terapia manual, fiz a cinesioterapia, fiz o trabalho preventivo, meu atleta está muito bem, não está pensando em mais nada. Se eu quiser optar e se ele concordar de eu não fazer a ventosa, eu posso fazer? Eu devo. Deu para entender? Uhum. As outras meninas também entendem o que eu estou falando aqui. Talvez eu não vá conseguir ler o que você está escrevendo no chat, porque de repente deu um erro aqui e não está abrindo, mas talvez só se eu olhar na internet ele aparece para mim no chat aqui, ó. Quando vocês botam na internet, é engraçado isso. Mas tudo bem. Então, assim, eu estou aqui trazendo Lilian e Lucélia, Pérola, que não fala, não consegue falar, né, por conta do fone, aí eu vou ter que ver aqui, não aparece para mim. E aí, assim, mas está dentro do contexto do recovery, Lilian, né, e pessoal. Então, assim, posso utilizar? Posso. Só preciso pensar por quê, ou qual a indicação no momento, certo? E a gente pode pensar assim também, eu posso dizer por mim, eu tenho repensado muita coisa na minha profissão enquanto fisioterapeuta, inclusive, você vai ver aqui nos slides que eu vou passar para frente, tem um monte de foto minha, vou até te mostrar, ó, passar na sequência, deixa eu passar os testes, tudo isso, só para você ter uma ideia. Quando eu montei a aula, né, a aula em si de CrossFit, o que eu tenho de foto com ventosa aqui, ó, tem um monte, ventosa, 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 ó, tá vendo aqui, ó, ventosa. Inclusive pelo seguinte, os atletas chegam me pedindo, ele pede para você utilizar. Aí, claro, eu não utilizo só a ventosa, certo? Dá para entender, Lilian? Sim. Lilian, eu tô falando Lilian porque foi ela que perguntou, tá? Mas as meninas. Mas assim, Sim, professor. já cansei de receber atleta que chega para mim querendo só a ventosa. Chegou outro dia uma moça que eu quase dou um balo nela. Aí eu digo, pô, tem que segurar um pouquinho a onda. A minha vontade era dar um balo nela. Que a mulher chegou no atendimento lá, porque assim, eu atendo, né, no box, no cantinho, fico com a maca lá tratando o pessoal. Dentro do box, né, dentro do ambiente da aula, tá rolando a aula e eu tô tratando as pessoas lá. E aí o que acontece? Aí chega uma moça que também era fisioterapeuta, detalhe, né? Também era fisioterapeuta. Ah, tu faz uma ventosinha aqui em mim e não sei o que, porque eu tô com a dor aqui, eu tô com a tensão e não sei o que lá. Eu digo, moça, veja bem, eu trabalho com... Aí comecei a explicar ela, né? Trabalho com fisioterapia esportiva e aqui, né, tô em parceria com a galera do CrossFit, então a gente precisa fazer uma análise em você, uma avaliação, para saber o motivo da sua dor, de onde vem esse problema. E aí, dentro das terapias, eu vou tratar com cinesioterapia, terapia manual e a ventosa. Aí fui explicar tudo isso para ela, né, do procedimento, papapá. Meu irmão, a mulher foi, deu uma desculpa esfarrapada de que ia atender o paciente, que não sei o que, foi embora, nunca mais voltou. Digo, é cada uma que a gente passa. Porque queria só utilizar a ventosa. Disse, não, porque eu faço em mim, mas eu tô sem tempo de fazer em mim. Vê só ela dizendo. Eu tô sem tempo de fazer em mim, e aí, para ver se tu podia fazer, eu digo, minha senhora, veja bem, eu não trabalho dessa forma. Não é assim que a fisioterapia trabalha, não deveria, pelo menos, trabalhar, né? E aí ela meio que não gostou, tá bom, pode ir embora, não tem problema nenhum. Aí aqui, uma imagem, né, pra vocês verem. E vai acontecer essas coisas na prática de vocês. Às vezes vocês vão se aborrecer com algumas pessoas teimosas, assim, pacientes que aparecem. E aí aqui, né, uma foto já mostrando as piscinas. Então, às vezes, em competição, você vai ter um ambiente assim, ó, uma salinha, um local cheio de piscinas que os atletas vão fazer aqui a imersão. Essa é uma piscina de uma marca, Max Recovery, que é a mesma marca que fornece as botas hidropneumáticas. Às vezes eles já fornecem tudo. Como o recovery hoje em dia virou um negócio frequente em quase todos os esportes e eventos, evento de corrida, de crossfit, de vôlei, de basquete, de tudo, aí existe uma empresa que fornece os equipamentos, vende, né, os equipamentos, que é da Max Recovery. Tem outros também. Aqui acho que eu comentei na outra aula com vocês, falando sobre a SONAF, né, que é a Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, é o órgão maior que a gente tem de fisioterapia esportiva. Aqui em Pernambuco a gente tem poucos membros do SONAF, na verdade, que eu conheço tem dois, que é o Bruno Gilberto, inclusive daqui a pouquinho às 8 horas eu vou até estar conversando com ele numa live,
e o Gabriel Mesquita, que passou na prova ano passado. A gente até ano passado só tinha um membro Sonaf aqui, e chegou a ter 3 membros Sonaf só. De tão difícil que é passar na prova. É uma prova que é feita, né? Igual tem as outras especialidades. Mas na desportiva, geralmente, na região, né, de Pernambuco, a gente chegou a ter no máximo 3 pessoas membros Sonaf, e agora a gente deve ter uns 2. E tem Bruno, né? Que Bruno é o cara que hoje em dia é fisioterapeuta do esporte e que encabeça a Sonaf aqui em Pernambuco. Aí dentro dos tratamentos a gente pode utilizar também, além daquela parte de recovery, né? Dentro do recovery também vai ter a terapia manual, e aí para mim foi ótimo, porque é um dos meus cargos-chefe de tratamento, então eu utilizo bastante para as correções articulares, e a gente viu que no CrossFit tem muita lesão articular, então dá para trabalhar assim. Esse aqui, por exemplo, é o coach lá do boxe, do camarada onde eu trabalho, é o JJ, e ele tem uma lesão crônica de ombro, e que ele melhora muito com as mobilizações, e depois a integrava com o exercício. Então, aqui as mobilizações passivas, posso utilizar. Aqui eu fazendo uma avaliação e análise de movimento. Eu fiz uma tração aqui no braço dele, pedia para ele fazer o movimento, e quando eu mantinha essa tração junto com o movimento, ele relatava que não doía. Isso sem carga. Aí depois de um tempo ele me relatou que doía com carga, quando ele estava com a barra e fazia a elevação. Aí a gente treinou o movimento com a barra, até progredir para peso, e aí ele voltou, está super bem hoje em dia, não sente mais. Que aí entra naquela parte da prevenção também. A gente tem que pensar em exercícios preventivos para esse atleta, e a gente tem que pensar em como corrigir ele durante o movimento que ele vai fazer no treinamento. Diante disso, dentro da fisioterapia esportiva, existem alguns testes chamados testes funcionais que podem ser utilizados para avaliação, que dentro do CrossFit se utiliza. Tem até um aplicativo que eu particularmente estou usando bastante, que é o FAST. Não sei se alguém já ouviu falar do FAST, mas se você botar na internet tem. Foi desenvolvido por 2 fisioterapeutas mulheres que trabalham no esporte, que é a Natália Bittencourt e a Luciana de Michelis. São doutoras em fisioterapia, já fazem pós-doutorado e tudo. E aí elas adaptaram esses testes funcionais para dentro do aplicativo. E já sai todo um gráfico no aplicativo mostrando o fator de risco do atleta. Se ele é um atleta que está com muitas incapacidades, incapacidade moderada, né, leve, ou leve ou moderada ou grave. E os testes funcionais estão presentes no aplicativo, o que torna, né, algo prático e fácil. E esses testes que são legais, que eu vou comentar, é que eles estão altamente validados pela literatura científica. Isso é bom. Porque aí você vai fazer algo, por exemplo, esse aqui, ó, Star Balance, o teste estrela, que a literatura científica, seja os artigos que vocês vão ler sobre o tema, estão utilizando. Então você está fazendo algo que o mundo inteiro está utilizando. Isso é legal. E aí eu tenho alguns testes de estrela, o Star Balance, Y-teste, esses para membro inferior, ponte pélvica com extensão de joelho, ponte para extensores de quadril, agachamento unipodal, que são coisas simples que você pode pedir para o paciente. Agachamento no plano inclinado, lateral step down é um agachamento unipodal sobre uma caixa, salto vertical, rope test, vertical rope test, vou mostrar todos esses. FMS, função de glúteos, função de abdominais, esse teste aqui, CK Question, é o teste para membro superior, e tem o Y-teste para membro superior. Então esse aqui é o Star Balance. O que é que você vai fazer? Você vai colocar o paciente, né, com um dos membros no meio da fita, e vai pedir para ele fazer um agachamento unipodal. Pode ser com apoio ou sem apoio. E, na verdade, a perna que vai ser observada não é a perna que está reta aqui, sim a perna que está no apoio unipodal. Onde vai ser observado se tem algum desequilíbrio ou, né, do tornozelo, joelho ou quadril. Ou tronco mesmo. E também é medido os alcances. O alcance que essa perna consegue, a perna que está estendida, né? Tipo, essa fita pode ser medida de centímetros, ou o terapeuta pode marcar o alcance no chão, depois medir quantos centímetros deu na parte anterior, posterior, lateral, e tirar uma média depois disso também. Dá para avaliar bastante desequilíbrios durante o teste. Bem parecido com esse aqui também, que é o Y-teste, outro teste famoso na parte de artigos, né, e parte funcional, em que você pode fazer uma marcação no chão novamente, ou você pode colocar, existe alguns fazem de madeira, outros botam umas caixinhas, tipo, os centímetros mesmo, né? Em vez de ser uma fita, ser um bastão com os centímetros marcados e uma caixinha que o paciente empurra essa caixinha e aí você vê aonde ele consegue empurrar mais. Vai ter um vídeo mais para frente, eu acho, que vai ter. Não sei se tem aqui, mas eu mostro para vocês. Ou você pode simplesmente
mais barato, né, menos custoso, uma fita mesmo e medir depois com uma fita métrica. O alcance que o paciente vê. Também indicado para ver os desequilíbrios de joelhos, de pé, de quadril, de tronco. Bastante recomendado. Ponte pélvica, aí pode utilizar também depois como estratégia de reabilitação. Inclusive esses outros também podem ser utilizados como estratégia de reabilitação para trabalhar equilíbrio do paciente, né? Até mesmo força unipodal. Ponte com uma perna estendida ou a ponte normal, para ver se o paciente tem algum tipo de desequilíbrio. Ó. Não sei se dá para ver na foto aqui, a pelve caindo, né, para um dos lados. Tá dando para ver as fotos, pessoal? Sim. Tá sim, professor. Todos esses testes são recomendados hoje em dia para utilização do que você ficar fazendo. Por exemplo, sei lá, se fosse uma lesão de joelho, fazer teste para menisco, teste para... Dá para se fazer? Dá, mas hoje em dia os estudos orientam a gente fazer mais testes funcionais. Ponte para extensores do quadril, a ponte normal. Agachamento unipodal, que no inglês eles chamam de... Não sei se vai aparecer escrito para vocês aí. Single leg squat. Vê se apareceu na caixinha de coisa para vocês. Aparece escrito? Sim. Para vocês aparece, para mim não aparece vocês escrevendo. Que coisa. Agachamento unipodal. E que aí eu vou ver também esses desequilíbrios. Ó. Não sei se dá para ver na foto da direita. Eu tenho um valgo de joelho, valgo dinâmico, uma queda da pelve e inclinação do tronco para o lado contralateral. Isso é um padrão de disfunção, né, que pode acontecer. Que pode estar vindo de fraqueza do quadril, dos glúteos, glúteo médio principalmente, ou de instabilidade do tornozelo e pé. Também se avalia o agachamento num plano inclinado, para verificar se tem algum desequilíbrio, com uma caixinha, né, ou sobre um step, o lateral step down, ou simplesmente step down, quando é de frente chama step down. Esse daqui, que está de lateral, né, chamado lateral step down, são todos testes funcionais. Com o mesmo intuito, o paciente vai fazer um agachamento, eu posso escolher um deles ou alguns deles para fazer, e ver, porque o paciente pode dizer assim, ó, quando eu subo dessa escada, é que dói. Aí você pode simular com a caixa para ver ele subindo e descendo e ver como é que é o movimento. Salto vertical, também ele é chamado no inglês de drop, jump, drop vertical, jump test, é o salto vertical. O paciente vai saltar na mesma altura, né, de onde ele está, e aí você pode ver a subida, como é que ele usa o mecanismo propulsor, né, com a panturrilha, tríceps psoral e o tendão de Aquiles, e a aterrissagem, se ele aterriza, normal. E também pode fazer o salto vertical, só que tocando na parede, para você ver a marcação que ele consegue mais alto na parede. Existe esse outro teste também, chamado HUP test, para você ter ideia, esse é um teste clínico, né, e científico, que é utilizado para verificar, por exemplo, paciente pós-operatório de LCA. Esse é um teste preditor clínico que pode dizer assim, esse cara está apto para voltar a jogar, por exemplo, futebol ou não. Que é um teste em que o paciente vai fazer um salto, pode ser dividido em vários tipos de HUP test. Pode ser um salto único, em que vai ser marcado a distância que ele alcança. Pode ser realizado um salto triplo, e vai pegar a distância. Um salto triplo com zigue-zague, então saltando num lado da fita e do outro lado, zigue-zague. E vários saltos durante um determinado tempo. E ele vai saltar por todo, acho que é 6 segundos, algo assim. E aí, quanto de salto que ele consegue fazer nesses segundos. Aqui é o vertical rope test, é o salto tocando na parede. O que muda é que esse aqui não vai ter toque na parede. Existe uma formulação, não sei se vocês já ouviram falar, num método chamado FMS, que é de análise de movimento funcional também, que segue ó, essa plaquinha aqui. O paciente vai fazer alguns movimentos desses assim, ó. Eles têm alguns testes específicos do FMS. Alguns profissionais de algumas áreas, futebol, crossfit, etc., usam, outros não. Tem gente que concorda, gente que discorda. Mas, por exemplo, ó, movimentos que tem a ver com crossfit. Esse aqui, ó, overhead squat. Esse movimento, propriamente dito, ó, o agachamento com o peso, né, com a barrinha. No caso, deve ser o PVC aqui.
acima da cabeça, o CrossFit utiliza exatamente esse padrão de movimento. Aí na sequência, os nomes aqui vai ser a sequência assim, ó, nesse sentido. Então, ó, esse Hurdle Step é esse aqui, passar o pé sobre o step, inline lunge na linha e fazendo um agachamento, um avanço unilateral. Shoulder mobility é esse postura de 4 apoios com a perna estendida e o braço estendido. E cada nome que vai sendo aqui, ó, vai seguindo, né, esses outros, certo? Então aqui o FMS. Eu não tenho informação do FMS, então assim, conheço por alto os movimentos, mas aqui seria um resumo dos movimentos da FMS. Também é importante avaliar nos atletas o encurtamento dos isquiotibiais. A gente falou, né, numa aula sobre lesão muscular, então é importante ver isso também. Função de glúteos, glúteo máximo, por exemplo, e a gente pode usar essa questão tanto para avaliação quanto para intervenção depois, né? Seja nessa posição de concha ou de ostra, seja na postura de 4 apoios com a perna apoiada ou com a perna estendida, fazendo os agachamentos em posição lateral, né? Esse aqui da foto, fazendo a ponte simples. Trabalhar a parte de abdominais, né? Avaliar tanto força quanto função e abdominais, o core. Esse é o Seca Quest, que é um teste para membro superior. O paciente vai ficar em posição de prancha ou de marinheiro. E aí, não sei se dá para vocês verem no slide, tem duas fitinhas aqui. Uma fitinha vai estar uma mão e outra fitinha aqui. E o paciente vai ficar alternando o toque nas mãos. Toca hora numa mão, hora na outra. Hora na mão, hora na outra. E aí vai ser marcada a quantidade de repetições que ele consegue fazer durante um determinado tempo. E aí isso, além de analisar essas repetições, e aí existe um padrão considerado para ver se esse indivíduo tem a capacidade boa ou não, também dá para se ver a questão de coaptação, ou seja, o encaixe da região do ombro, em relação a se tem fraqueza do manguito rotador, se tem instabilidade dos ligamentos, se as escápulas estão bem encaixadas e etc, etc, que dá para analisar. E esse aqui é o exemplo do Y-teste, só que para o membro inferior. Para o membro superior dá para usar da mesma forma, com essas caixinhas também. E aí vai se marcar os centímetros. Se eu não tiver, eu posso improvisar assim, o alcance máximo que o atleta consegue, eu vou lá e marco. E, para o CrossFit bem importante também, a avaliação da mobilidade do quadril, né, e tanto em flexão quanto em extensão. Embora que esse padrão de flexão e de agachamento vai acontecer muito, né? Então, meu cliente não consegue agachar com os pés apoiados. Eu posso improvisar e trabalhar com ele improvisado e progredindo nas posturas. Por isso que, por exemplo, eu como profissional, eu comecei a treinar o CrossFit também, para poder entender os movimentos que os atletas faziam. Como é que eu vou propor um exercício? Como é que eu vou propor uma correção se eu não conhecia nem os nomes? Primeira vez que os caras chegaram para mim para falar os nomes do negócio, eu digo, oi, como assim? Que danado é overhead squat? Que danado é burpee? Que danado é subir na corda? Que danado é isso e aquilo outro, os nomes, né, do CrossFit. Aí, a partir do momento que você começa a treinar, você começa a entender, saber o que é push-up, HSPU, que é o nome dos movimentos, todos em inglês, né? Deadlift. Inclusive, para mim foi ótimo que no início mesmo, essas fotos bem no início, e antes de eu fazer o CrossFit, eu estava há uns 2 anos mais ou menos, sem fazer atividade física alguma. E, por exemplo, cheguei a ganhar bastante peso, chegar a quase os 90 quilos, e minha média de peso era entre 70 e 75 quilos. Então, eu tinha ganhado bastante peso no mestrado, né, por conta da inatividade. E aí, ao passar do tempo, fui, inclusive, perdendo peso. Hoje, cheguei a perder já com CrossFit mais de 10 quilos, uns 10 quilos pelo menos. E consegui também começar a colocar cargas. Claro que agora, antes só com a barra, para vocês terem ideia, a barra pesa uma média de 15 quilos feminino, 20 quilos masculino. E com o passar do tempo consegui botar peso, só que agora treinando em casa a gente dá uma regredida em relação à evolução de carga, obviamente. E se eu forçar, eu posso machucar. Mas a manutenção do exercício eu continuo fazendo em casa, para não parar totalmente. E o que é legal do CrossFit é isso, a interação entre as pessoas.
Para você ter ideia, ó, isso aqui foi um treino que eu estava fazendo com a all ball. Isso aqui é uma bola pesada, né, que você arremessa na parede. E o peso, esse aqui era a minha dupla no dia do treinamento. O nome desse menino, o apelido dele, na verdade, né, é Monstrinho. Monstrinho do CrossFit. Você precisa ver esse menino treinando. O que ele faz, tem coisa que adulto não faz. É incrível esse menino aqui. Esse menino não deve ter 13 anos. E já faz o CrossFit. Lembra que eu falei também na outra aula que tem a modalidade infantil, que é a Cross Kids. Aí, outra coisa importante também para fisioterapia dentro do CrossFit, e eu acho que é o cargo-chefe, na verdade, deveria ser nosso, cinesioterapia. Então, uso de exercícios terapêuticos. Aqui, por exemplo, eu estava aproveitando um padrão do CrossFit para trabalhar o movimento com o atleta. Então, ele está com PVC e ele vai fazer um movimento de avanço. Isso dá para ver no vídeo. Que serve tanto para mim analisar ele fazendo o movimento e estava servindo tanto para a reabilitação do atleta. Observe os membros inferiores dele, um em comparação com o outro, e veja se você percebe alguma diferença. Não sei se deu para ver, mas não sei se deu para ver, mas o atleta tem um valgo de joelho, né? E aí, a cinesioterapia se torna extremamente importante no trabalho da fisioterapia no CrossFit e, na verdade, na fisioterapia esportiva em si. A avaliação, para mim e para vocês, assim, né, para quem trabalha com esporte, extremamente importante saber o que o atleta está passando. Aqui é a maca, né, e o localzinho, o cantinho que eu atendia, porque ainda estavam reformando uma sala lá, que a proposta era, né, e aí infelizmente a pandemia atrapalhou tudo, fazer uma salinha de atendimento da fisioterapia dentro do box. Então isso é legal para os profissionais, porque abre campo de trabalho, né. Tem muitos boxes de CrossFit hoje em dia que faz uma sala para ter a fisioterapia dentro do CrossFit. Aqui a parte da ventosa terapia, né, que acabava que a gente realizava com os atletas também. Como a gente já comentou. E aí, claro, a depender do que ele necessitava, e muitos acabam gostando e pedindo bastante. Até surgir uma outra novidade. Geralmente, dentro do meio esportivo, tem muito disso. O atleta quer saber da novidade que está surgindo no momento. Quando surgir uma outra técnica nova, se eu souber trabalhar, ele vai me pedir para fazer. Certo? Aqui, com o intuito do deslizamento, né, na ventosa. Terapia manual, outro cargo-chefe dentro dos trabalhos, né? Então, por exemplo, pessoal que trabalha com a quiropraxia, com osteopatia ou com terapias manuais diversas, dá para trabalhar bastante fazendo as manipulações, inclusive porque a população geralmente que pratica CrossFit, geralmente, mas isso não é regra, é mais jovem, é atleta, então possivelmente suporta, né, ou é indicado fazer as manipulações, mas se eu estou atendendo um idoso que pratica CrossFit ou uma criança, eu vou adequar a técnica manual para ele, obviamente. Tudo bem, pessoal? Tá dando para entender? Sim. Todo mundo? Então, eu tenho diversas técnicas, desde técnicas articulares e de manipulação, a técnicas profundas para tecidos moles, a técnicas aqui, esse aqui é um stretching do quadrado lombar, aqui inibição do ilipsoas, manipulação torácica, inibição de pessoas, stretching, manipulação lombar. E aqui é um momento também importante. Muitas vezes o atleta está desabafando, está falando da dor, está conversando de outras coisas, inclusive. E essa parte da comunicação com eles é extremamente importante também. Por isso que é bom, muitas vezes, quando o fisioterapeuta conhece do esporte ou pratica, porque eles entendem, né, que você fala a mesma língua deles. Isso cria confiança no tratamento
e faz eles melhorarem, porque eles acreditam no que o fisioterapeuta está fazendo. Aqui já foi uma paciente que chegou, essa aqui é a Gabi. Gabi, no final do ano passado, ela teve um torcicolo durante o treinamento, estava treinando CrossFit, foi fazer um movimento lá, travou. E aí chegou, e aí depois ficou um tempo lá, não treinou mais, né? Parou de treinar. O pessoal ficou até perturbando com ela, dizendo que era Robocop. Tava super travada. Esse dia eu nem tava no box. Aí ela me ligou, né? Ligaram para mim, ela, o esposo dela. Aí, inclusive, foram na minha casa, inclusive, eu fiz o atendimento dela, né? Não foi nem no box dessa vez. Porque ela tava altamente travada, era final do ano, né? Ia ter festa, né? De ano novo, tudo mais, Natal. E aí não dava para ela esperar, né? E precisou. Aí foi lá. E eu percebi que tinha tanta tensão cervical, e a gente fez algumas correções cervicais e torácica, e também tinha uma tensão na boca. E a gente trabalhou com técnicas para DTM, né, para a boca em si. Manipulação cervical, né, também acontece, pode acontecer se for necessário. São técnicas de manipulação. Os atletas em si adoram, né? Tem muitos que pedem também a estraladinha. Você só precisa controlar isso para não ficar sua terapia só voltada para isso, ou só voltada para a ventosa. Você tem que lembrar que eu preciso usar o que é importante para o meu paciente. Mas eles adoram. A cara deles sempre é de satisfação, pós-técnica, pós-tudo. Aqui já é uma liberação diafragmática. Aqui é um trabalho específico, né, visceral, em cima da parte do estômago e baço. Aqui a pompagem cervical. Aqui também um trabalho cervical, uma manipulação, a parte palpatória e avaliativa, que eu estou avaliando qual o segmento torácico que tem restrição. Aqui fazendo uma análise visceral e um trabalho visceral. Essa outra foto já é uma questão de análise dos piriformes da paciente para ver se tinha restrição e tratar. E aqui uma correção articular na manipulação. Mais uma vez, trabalho visceral. Então, assim, no meu caso, né, por ter formação de osteopatia, eu incremento essas coisas. E esses atletas específicos tinham indicação. Se não tivesse, não faria, né? Focaria em outras coisas. E, claro, uma coisa que eu já tinha isso na minha cabeça e acabei melhorando mais ainda com a prática esportiva em si, né, com a vivência esportiva. E esses indivíduos a gente tem que lembrar que são atletas. Então, se eu fico só com ele na maca, só nesse tratamento na maca, assim, ó, deitado, isso não é bom. Eu tenho que pegar pós-maca, colocar ele para fazer movimento. Tudo bem? É importante a parte da recuperação, do relaxamento das tensões, mas eu preciso colocar esse indivíduo para fazer movimento, como está lá atrás na foto, fazendo movimento. Tá? E o que é muito legal desse meio, pelo menos eu vou ser suspeito para falar, é a satisfação que eles ficam. Esse cara, por exemplo, o nome dele é o Eric. Eric começou a treinar CrossFit, e aí logo nos primeiro um mês, sei lá, que ele estava treinando, e não foi nem no CrossFit que ele lesionou. Ele foi pegar uns bujões de água em casa, acho que foi um ou foi 2 bujões. Quando ele foi fazer um movimento para pegar os bujões, ele travou a coluna de um jeito que ele não estava aguentando sentar, levantar, fazer nada. Aí, como eles sabiam, né, que eu trabalhava lá no box, atendia, aí marcou a consulta lá mesmo, né, que ele era da região, né, de Camaragibe. Aí ele foi para lá, eu fiz atendimento, com 1 ou 2 atendimentos, o Eric já estava treinando CrossFit normalmente. Esse é um dos nossos coaches. Lá no box a gente tem 2 coaches. Um é esse aqui, o JJ, que é o João Jefferson. É porque o irmão dele é o JA, João Anderson, que está nessa foto aqui, ó. Esse aqui. Esse é o João Anderson, que também era o coach, mas saiu. E o João Jefferson, que é o JJ, esse daqui, é um dos coaches. O outro coach que a gente tem lá é o Márcio, que é esse aqui. Ele também são instrutores em outras academias, R2, RAI. E aí o Márcio, ele também é atleta de natação, amador, né? De natação. E aí foi tão legal o trabalho que a gente fez com ele, que melhorou não só o rendimento no CrossFit, mas fez ele ser medalhista na natação, por exemplo. Ó. Ele ganhou em outro esporte que ele praticou, né? A natação. Que foi bem legal. E outra coisa legal do CrossFit também de se comentar, que ajuda no contexto, é a questão da família. Muitas vezes você vê, né, o grupo vira um grupo, né, o CrossFit vira uma filosofia de vida para essas pessoas, uma forma de pensar e integra também. Por exemplo, minha esposa treina comigo, meu menino está lá no meio do box, correndo para cima e para baixo, subindo em caixa, mexendo, só brincando, mas está lá naquela vivência, naquele meio, isso é legal também.
Aqui é um vídeo meu do início, logo quando eu comecei o CrossFit, e isso aqui simulando o início do aquecimento. Deixa eu repetir novamente. E lembra que tem as etapas, né? Tem o aquecimento, juntamente com a parte de mobilidade. Existe o treino da técnica específica do dia e depois o WOD, que é o treino mesmo, né? Workout of the Day. Aqui outro vídeo, a sofrência. No início cheguei com bastante sobrepeso a fazer a atividade. Foi melhorando com o passar do tempo. E você vê, não sei se dá para ver na foto, tem mulheres, homens, gente de todas as idades, senhoras fazendo. Passar uma senhora aqui. Homens ali lá embaixo, mulheres, gente de todas as idades. E aí, sobre o tratamento, é um pouco disso. Isso aqui é uma foto que foi num evento que o Box fez, um evento chamado de Murphy. Deixa eu escrever aqui. Murphy. Que na verdade, esse Murphy, no caso, acho que era um militar, se eu não me engano. E lembra que o CrossFit é dos Estados Unidos, então tem relação com a parte militar. E aí, esse cara desenvolveu um tipo de treino. O CrossFit patenteou esse tipo de treino e colocou dentro do CrossFit em si. E aí, o que aconteceu? Eles virou como se fosse uma competição interna dos boxes. Então, os boxes, dependendo da data específica, fazem esse tipo de treino chamado de Murphy. E faz uma competição internamente entre as pessoas do boxe. E aí a gente teve a honra, né, nesse dia do evento, de levar. No dia eu estava em curso, estava dando curso, né, de formação que eu dou terapia manual. A gente levou um grupo de mais ou menos uns 20 alunos para fazer atendimento dos atletas do CrossFit no dia do evento. Foi muito legal a experiência, porque a gente pegou os atletas em loco, pós-competição, né, no intervalo entre as provas, chegando já com a lesão ou não recente, com as alterações musculares, a gente aí em cima fazer a intervenção. Então foi uma baita experiência, o pessoal gostou que só dessa vivência. Alguns só sentiram um pouquinho o calor, porque vê que nem sempre é luxo, né? A gente trabalha porque gosta. Alguém tem alguma pergunta relacionada à intervenção em cima do CrossFit, as possibilidades de tratamento que a gente citou aí? Eu tentei fazer um resumo geral do trabalho dentro do CrossFit, que aí vai ser a avaliação, boa avaliação, e aí está incluída análise biomecânica, cinesioterapia para correção ou de forma preventiva e terapia manual associada é muito importante. Ela colocou que não. E vocês, Lilian e Lucilene? Não, também não. Tudo bem? Deu para entender? Então, assim, espero que, claro, não é obrigado você a gostar da esportiva, mas que talvez quebre um pouquinho o mito na sua cabeça sobre que o CrossFit lesiona ou não lesiona. E se lesionar, a gente tem trabalho de qualidade, né, dentro da fisioterapia, está crescendo nessa área dentro do CrossFit, para poder intervir com os atletas da melhor maneira. É um esporte que está crescendo muito no estado, então, assim, para oportunidade mesmo de trabalho, está surgindo muita oportunidade dentro desse meio, o que é bom para a gente. Quanto mais oportunidade surgir em qualquer área, seja respiratória, traumato, esportiva, etc., é bom para vocês, na verdade, como mercado de trabalho. Então, duas áreas que têm crescido muito, inclusive a outra vai ser o tema da próxima aula, é a parte de corrida também. Tem se estudado muito, né, a questão de corrida. Então, corrida e CrossFit, hoje eu vejo que são os meios, embora aqui vamos ver o que, é que vai acontecer pós-pandemia, mas eram os meios que vinham mais crescendo no nosso estado em relação a tratamento e a possibilidades novas de fisioterapeutas, porque todo boxe precisa de físio, muitos corredores precisam de físio, né, corredores amadores. Já outros esportes é mais difícil porque às vezes você tem um fisioterapeuta contratado, né, para a equipe de voleibol, de basquete, tudo. Não tem assim possibilidade para contratar muitos fisioterapeutas.
Mas no esporte amador é mais fácil se inserir, porque o atleta vai te procurar, se ele gosta do teu atendimento, né, do teu serviço. Tudo bem, pessoal? Ficou claro isso? Sim. Então, assim, Sim, professor. pode ser a pergunta, né, que até a Lilian fez no início, bem legal. Usar a ventosa ou não usar? Usar alongamento ou não usar? Usar isso ou não? Teraband, etc. e tal, vai depender muito de várias coisas. Primeiro, será que o meu atleta precisa? Segundo, eu tenho isso à disposição onde eu estou. Terceiro, quem vai me responder é o processo avaliativo. E aí eu vou saber que intervenção eu vou utilizar. Mas existe um monte de mitos, com certeza. E existe também as questões que os pacientes, né, gostam de novidade, coisa da modinha, e se ele vê que isso é bom para ele, ele vai querer. Certo? Então, se não tem nenhuma dúvida, acho que a gente encerra. Deixa eu só um minuto, vou passar um negócio aqui para vocês. Vou mandar agora no link aqui. Me digam aí se chega para vocês. E depois eu vou botar no grupo do WhatsApp. O senhor vai mandar para o chat aqui? Vou mandar aqui agora. Veja se chega aí para vocês agora. E depois vou mandar no WhatsApp de novo. Mas porque aí vocês já abrem. E deixa eu compartilhar com vocês aqui. É uma atividade para vocês fazerem, porque assim, por mais que a disciplina de vocês vai ter uma nota final, mas eu já vou passar uma atividade para somar, que vocês vão fazer, para me mandar daqui para a semana que vem. Que é o seguinte. Tá certo. E vocês vão responder dentro do conhecimento de vocês. Não estresse, e aí semana que vem, a gente, se der tempo, a gente também discute na aula. Que é o seguinte, dá para ver, tá aparecendo para vocês aí. Sim. E eu já mandei já aqui no chat, vou mandar já o link, que é um caso clínico. Então, paciente, LLP, né, a sigla dele do nome, 23 anos, atleta de handebol, comparece ao setor de fisioterapia, queixando-se de dor no ombro, dor no joelho esquerdo, dor na lombar e pubalgia. Aí apresenta no exame físico algumas alterações. No ombro, na glândula humeral, em superior e anterior, no cotovelo, lateralidade interna, no punho, inflexão, retificação torácica de T5 a T9, hiperlordose lombar, retificação cervical de C2 a C5, centrofumigamento da cervical para o membro superior direito. No joelho tem a patela mais alta e mais medializada, joelhos valgos, pés valgos, pronados, e tem o valgo dinâmico. Diante desse quadro, que vocês não precisam pensar agora, vão pensar depois com calma, aí eu pergunto algumas coisas. Primeiro, quais possíveis nervos podem estar comprimidos? Nervos do membro superior, né, que tem aqui, ó, formigamento. Que técnicas de tratamento, ou o que dentro do tratamento, pensando na esportiva, mas você pode, né, pensar o que você já viveu aí de traumato, que você já viveu de outras áreas, você realizaria para tratar o ombro, cotovelo, punho, joelho, pubis, só dizer o nome da técnica, não precisa descrever as coisas. Utilizaria isso. Claro, se for descrever alguma coisa de eletro, bota pelo menos o parâmetro, qual modo, alguma coisa. Certo? Se for descrever o exercício, por exemplo, fortalecimento, de quem? De que músculo, do que? Exercício de mobilidade, de onde? Tá? E a partir disso, coloquei isso, colocar qual o objetivo. Então, exemplo, faria fortalecimento de adutores ou de quadril por conta disso, disso e disso. Faria tal técnica por conta disso, disso e disso. E a última pergunta. Aqui, no caso, eu estou falando de uma dor no ombro, no joelho, lombar e pubis. Mas, fora essas regiões, que regiões distantes do sintoma você também avaliaria? Aí, dá exemplo. Você avaliaria cervical? Aí, se sim, você vai colocar. Avaliaria tornozelo e pé? Você vai colocar só o nome da estrutura. Tudo bem, pessoal. O que vai lhe deter mais trabalho é em pensar nas técnicas de tratamento. O restante é mais tranquilo. Alguma dúvida nisso aqui? Não. E aí, um caso clínico aí para vocês pensarem um pouquinho sobre tratamento, como que talvez vocês fariam se vocês estivessem estagiando no setor de esportiva. E aí a gente pode, a partir do que vocês responderem ou de dúvidas que vocês tiverem, na próxima semana eu vou falar sobre corrida, mas aí a gente já dá uma pincelada também nesse caso clínico. Certo?
Combinado? Pessoal? Amém. Sim, professor. Pronto. Aí, eu vou mandar agora para vocês, né? Já mandei aqui, vou mandar no grupo e dou o prazo até semana que vem para vocês me entregarem. Então, até a quinta que vem. Na próxima aula, né? Certo? Dá É. tranquilo para vocês fazerem. Quem puder fazer logo o quanto antes, já se livra, né? E aí eu já aguardo isso. Aí quando vocês forem me mandar, aí eu combino para vocês. Vocês podem me mandar ou pelo próprio grupo lá do WhatsApp, ou por o meu WhatsApp privado, ou pelo meu e-mail. Deixa eu botar o meu e-mail aqui. Pronto, tá aqui meu e-mail. Certo? É. Aí, se possível, me manda para os dois. Me manda por WhatsApp e pelo e-mail. Que aí fica registrado e salvo. O cara lá respondeu também. Entendeu. Beleza. Tá? Aí eu vou ainda reforçar isso no grupo já já. Vou mandar pro grupo agora. Se vocês não têm mais dúvida, então vou finalizar aqui a gravação.